A gente está no encontro especial, você deve estar pensando, o que essa mesa está fazendo no meio do palco da igreja? Qual que é o propósito dela? Tudo que a gente faz com propósito, né? A gente não faz para entreter, para fazer só porque tem que fazer, não. A gente faz com propósito. E muitos símbolos naturais podem ser usados para nos trazer e nos levar a enxergar uma realidade espiritual. Sabe, quando você olha para essa mesa e ela está tão bonita, a gente é tentado a pensar em algo meramente cenográfico. Ah, que lindo, né? Esse bolo é tão lindo que parece que é cenográfico, mas não, a Marcelina fez e é de comer e é gostoso. Então, às vezes a gente vê também na TV, e na TV as coisas são sim cenográficas, né? Tem lá a família Doriana, que parece que é tudo lindo, perfeito, né? Não tem problema a família Doriana. E a gente é tentado muitas vezes a pensar que até a palavra é cenográfica. O que está escrito não cabe na minha vida, mas eu quero te falar, a realidade do céu é mais real do que essa cadeira que você está sentado nela. A realidade do céu não é cenográfica, não é só para você ficar admirando o Cristo ressurreto, que tem poder para salvar, é para você experimentar a salvação de Jesus. A sua família não é cenográfica, é para você viver a realidade do céu dentro da sua casa. Essa mesa não é cenográfica, é uma mesa que Deus preparou para a gente nessa noite, para abrir os olhos do nosso coração. E os nossos olhos serão iluminados de forma profunda nessa noite. Essa é a minha oração. Tem coisas que estão só no natural na nossa vida, seja dentro da nossa casa e seja no corpo de Cristo. Mas essa é uma noite de despertar. Os olhos do nosso coração serão iluminados para a gente perceber coisas espirituais como espirituais. Chega de dormir o sono da morte. Chega de ser acalentado pelo inferno com os pensamentos e sentimentos dele. É tempo da gente despertar e enxergar o que os filhos têm direito. A mesa farta que os filhos têm direito. E aí você pode olhar para esse bolo vai saciar muito a nossa barriga e a nossa alma, né? Como é bom comer um bolo desse com um cafezinho gostoso. Eu tenho para te falar que Deus tem para você é mais, é algo que sacia o seu espírito. E não tem nada no natural, pessoas não conseguem saciar aquilo que só Deus pode saciar o seu coração. Não, a gente tem a tendência de colocar pessoas e coisas no lugar de Deus. Deus, só Ele pode preencher o nosso espírito e fazer aquilo que só Ele pode fazer. E essa é uma noite dos olhos do nosso coração serem iluminados e a gente dar a Deus o devido lugar na mesa e sentar na mesa com Ele. Amém? E a mensagem de hoje, eu não estou com o passador aqui. Vem para a mesa. Quando a gente pensa em mesa, assim, toda bonita, a gente pensa primeiro no Natal, né? Natal a gente faz uma mesa toda bonita, Ano Novo. A gente pensa em família, né? Quando a gente olha para uma mesa dessa, a gente pensa em família reunida. Ah, vem lá os parentes de fora, e junta todo mundo, amigos. Você chama um amigo para sua casa que você gosta muito. A gente pensa nos grupos da conexão também, né? Mas quando a gente pensa assim, numa mesa bonita, a gente pensa em comunhão. Quando a gente está com aquelas pessoas que a gente gosta, sabe? De conversar, de ouvir. Às vezes também chega na mesa as pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, né? Não sei se é assim lá na sua casa. Você tem algum parente que às vezes arranha alguma coisa, né? Às vezes acontece na mesa também esses arranhões. Mas a gente pensa em sentar com pessoas que a gente ama, que a gente pode desfrutar, que a gente pode comer uma comida gostosa. E como é bom comer uma comida gostosa. Vocês gostam? Eu gosto. Como é bom, principalmente quando a gente não está enjoada. Aí é maravilhoso, a comida fica mais gostosa ainda. Né, Flavinha? A gente valoriza mais ainda quando a gente não está enjoado. E aí, quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em Deus. Primeira coisa, pensar em comunhão, vamos pensar em Deus. Sabe por quê? Porque a gente foi criado para Ele. Às vezes, chega numa etapa da nossa vida e a gente pergunta, para que é que eu nasci? Por que eu estou aqui mesmo? Qual que é a função da minha vida? Por que eu estou aqui nesse tempo, nessa época? Sabe, a primeira resposta, você nasceu porque Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele te criou para ter comunhão com Ele. Para que você desfrutasse do amor dEle. Para que você fosse nessa terra uma representação de Deus. Nós fomos criados para o louvor do Senhor, para termos um relacionamento vivo com Ele, para desfrutarmos de tudo que Ele é e tem. Pensar em comunhão é pensar em Deus, sabe? E quando a gente pensa no início de tudo, no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham tudo, imagina só. Deus não colocou eles no caos. Não.
Deus mudou o caos em jardim, colocou tudo que eles precisavam, tinha tudo ali, tinha planta, tinha animal, e criou, colocou eles lá, formou eles, imagem e semelhança de Deus. Deus criou ali o ser humano e colocou naquele lugar perfeito. Primeiro, Deus criou um ambiente certo, propício, depois colocou os dois lá. Sabe, era ali um ambiente, e a gente sabe que eles tinham comunhão. Deus tinha comunhão com o homem e com a mulher. Só que Deus também, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele é o dono, Ele é o criador, é Ele que tem a regra. Sabe o que muitas vezes a gente causa confusão na nossa vida? Porque a gente quer ter as regras. A gente quer ter a direção da nossa vida. A gente acha que é autossuficiente, que sabe de tudo. A gente acha que se a gente for para o caminho A, Ele é perfeito demais e pronto. Só que a gente tem que entender que Deus, que é o criador de todas as coisas, é Ele que tem um manual. É Ele que tem um caminho certo. E se Ele diz que não é para comer daquele determinado fruto, é melhor obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. E aí Deus disse, aproveitem, falou para Adão e Eva, aproveita tudo, come, pode, é de vocês, eu fiz para vocês. Mas tem aquela árvore ali, aquela não, porque se vocês comerem, vão morrer. Inclusive amanhã a aula da Atos eu vou falar justamente sobre isso. E ali naquele momento eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus, né? E quando há essa quebra de relacionamento com Deus, porque naquele momento eles foram afastados, mortos, eles morreram. Deus disse que aconteceria, aconteceu. Isso também danificou o relacionamento interpessoal entre eles. O relacionamento nosso, quando está abalado com Deus, você pode ter certeza que o relacionamento entre nós também não vai ficar 100%. E aí naquele momento está lá Adão e Eva, e aí, o que aconteceu? Eles comeram do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu, aí, ó, o problema já de casal. Aí a mulher, foi a serpente, já começa a jogar a culpa um para o outro. E aí a gente vê também Caim e Abel, gente, 2 irmãos, um mata o outro. Então, foi cortada essa comunhão com o Senhor. E o relacionamento entre eles, entre as pessoas, também não era mais 100%. Só que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Ele não podia apenas jogar para debaixo do tapete o problema do pecado da humanidade. O homem se tornou pecador, afastado de Deus. Ele não podia fazer de conta que não aconteceu. Não, ele tinha um plano perfeito, e a gente falou sobre esse plano na semana passada, a gente comemorou a vitória da cruz do Calvário. Jesus veio e morreu a nossa morte para que fôssemos justificados e tivéssemos vida com Cristo. Pela graça somos salvos mediante a fé. Então o plano foi consumado na cruz do Calvário. Sabe aquele relacionamento perdido? Então acabou. Para aqueles que querem ter um relacionamento íntimo com Deus, ser resgatados do império das trevas, pronto, tem solução. Jesus é a nossa solução, Ele é o nosso Salvador. Sabe, a Bíblia fala que o véu do santuário foi rasgado, havia uma separação entre Deus e o homem, mas o véu foi rasgado, não há mais separação. A gente pode se aproximar, a Bíblia diz que a gente pode se aproximar com ousadia junto ao trono da graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno. Não é que eu tenho que marcar um horário que talvez ano que vem eu consiga falar com Deus e consiga ter uma resposta dele. Não, quer dizer que a qualquer momento Ele quer me ouvir, Ele quer falar comigo, isso é comunhão. Quer dizer que está aberto o relacionamento. Não é que Deus às vezes fica enfesado comigo e Ele não quer falar comigo nesse dia, porque Ele é homem variável. Porque o ser humano pode até ser assim. Um dia não está bem e não quer conversar. Um pai e uma mãe pode falhar, mas não. A Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação. Então, quando você quiser, Ele está só te esperando. E hoje a gente pode ter esse relacionamento de volta. Um relacionamento perdido foi reconquistado por Cristo. Deus nos ama tanto. Sabe, eu estava meditando sobre isso à tarde, eu estava ouvindo uma mensagem, pensando, sabe, sobre a honra que é a nossa posição de assentados em Cristo em lugares celestiais. Imagina que Deus, não tem ninguém acima de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso e não tem. O diabo não é maior que Deus. Deus é maior, Ele é soberano.
E Ele está sentado no trono e Ele governa de eternidade a eternidade. E Ele conquistou, Jesus conquistou um lugar em Cristo, nele, nós estamos nele. E olha só, assentado do lado de Deus, gente. Que honra é essa? Da gente poder sentar do lado do Rei dos Reis, estar em Cristo, que honra é essa? Sabe, que resgate é esse que nos tirou do império das trevas e nos colocou no lugar de reinar em vida? Que obra, que amor é esse? De nos colocar na mesa, a gente faz parte da família de Deus. Essa família é nossa, essa mesa é nossa. Você faz parte da família de Deus. E talvez a sua família não foi 100%. Talvez você nunca tenha tido na sua família uma mesa tão bonita assim, onde vocês tivessem não apenas comida, mas tivesse paz. Talvez os seus encontros de família não fossem os melhores. Mas hoje, Deus te fala que Ele tem uma mesa. Uma mesa, uma família para você, onde tem provisão, onde tem alegria, onde tem paz, onde tem aquilo que você precisa. Jesus nos resgatou da morte, mas olha, sabe, ainda como filhos de Deus, sabia que a gente ainda pode escolher? Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, temos que garantir até o final. Aliás, tem uma mensagem do pastor Eli, você pode pesquisar lá no YouTube, com esse título: nós precisamos até o final reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. O deverzinho de casa continua. Não é aceitar Jesus e agora eu vivo como eu quero, como eu penso, e tá tudo certo, e eu vivo, tô na graça, tá tudo perdoado, eu posso fazer o que eu quero. Não, a gente tem que ter garantia até o final que Jesus é Senhor da nossa vida. E aqui em 1 Coríntios 10, 21, está escrito assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É muito forte, né? E a Bíblia é forte mesmo. Não dá pra gente, muitas vezes, sabe, a gente tem alguns versículos que a gente gosta mais, né? Mas não dá pra gente, a Bíblia não é um livro que a gente escolhe os versículos que a gente gosta mais, não. A Bíblia é inspirada por Deus, ela é toda inspirada. E ela é útil para a nossa vida toda, a Bíblia toda. A gente aqui não escolhe pedaços da Bíblia, a gente fica com a Bíblia toda, com aquilo que Deus quer falar com a gente. Sabe, e ainda como filhos de Deus, a gente pode escolher sentar na mesa errada. Salmo 1. Pode ser que vai escolher sentar na mesa, ficar com os escarnecedores. Sabe, a gente tem que estar ligado. Qual mesa que eu estou? O que eu estou servindo nessa mesa? O que está saindo da minha boca na mesa? Eu estou concordando com Deus ou estou concordando com o inimigo? Qual mesa a gente tem sentado? Do que a gente tem desfrutado? De qual banquete tem saciado a nossa vida? A gente tem escolhido se saciar com a palavra de Deus ou com as coisas meramente naturais, que não saciam o nosso espírito? Então, esse é um tempo que Deus nos chama para a mesa dele. E desfrutando dele, a gente vai ter o suficiente para liberar para quem precisa dele. Muitas vezes a gente quer evangelizar, a gente quer abençoar outras pessoas, mas a gente está tão vazio que a gente não consegue nem ajudar o outro. Precisa estar cheio para poder transbordar. Se não estiver cheio, não transborda. E aí, por isso é importante a gente cuidar da gente, sabe? A gente precisa se encher para poder ser uma bênção para as outras pessoas. E o convite hoje é: vem para a mesa. Vem para a mesa do Senhor. Vem para aquilo que Ele quer para você. Vem desfrutar. E o que tem, só para te animar, o que tem nessa mesa? O que acontece na mesa com o Senhor? Mesa, então, é um lugar de nos relacionarmos com Deus. Essa é a base. E quando a gente vai lá para o tabernáculo de Moisés, a gente vê muitas figuras na Bíblia, né? Muitas coisas que a gente lê, às vezes não parece que é difícil de entender, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que Deus quer falar ali. E no tabernáculo de Moisés, a gente tinha um lugar, o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e tinha um santo lugar, onde ficava ali a mesa com os pães da presença. Olha só, lá no tabernáculo já tinha mesa. E essa mesa, Deus deu importância à mesa. O que tinha nessa mesa? Tinha os pães,
Haviam, então, 12 pães que representavam o quê? As 12 tribos. E o que queria dizer esses 12 pães na mesa? Queria dizer que Deus queria ter comunhão com o povo dele. Simples assim. Por que o pão estava lá? Os 12 pães representando as 12 tribos. Quero ter comunhão com todo mundo, ninguém fica de fora, não tem uma tribo favorita. Não são só os levitas que vão ficar, não. E hoje é assim que funciona. A presença de Deus, o véu foi rasgado. E nós como povo de Deus, podemos desfrutar dessa mesa, ainda com o véu rasgado. Sem nada que impossibilite nosso relacionamento com Ele. Olha só em Êxodo 25:30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Essa é a vontade, não mudou a vontade de Deus. Não eram as 12 tribos as queridinhas do Senhor e hoje a igreja não é tão queridinha assim. Não, nós somos amados. E Deus anseia para estarmos sempre diante dEle, com Ele, conscientes da presença dEle. E em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer isso tudo para quê? Para a glória do Senhor, para a glória de Deus. A mesa é um lugar, então, onde nós nos relacionamos com o Senhor. Sabe? Por exemplo, a pastora Elô, ela gosta do café da manhã dela ser um momento de intimidade com Deus. Então ela faz lá o café da manhã, senta na mesa, é um momento que ela tem o devocional, ela desfruta da presença de Deus. Sabe, a sua mesa, às vezes não precisa ser uma mesa assim, toda arrumada. Às vezes você está lá no seu quarto, conversa com Deus. Não deixe seu dia passar sem viver um relacionamento íntimo com Ele, sem ouvir a Ele, sem falar aquilo que está no seu coração. Ele anseia por esse relacionamento. Então nesse tempo é um convite de vem conversar com o Senhor, fala com Ele, faça os seus pedidos, as suas petições, peça perdão quando for necessário. O acesso está liberado, Ele quer se relacionar contigo. E o segundo ponto, vem para a mesa, porque a mesa é um lugar onde nós nos relacionamos com a nossa família. E quando a gente pensa na nossa família, vamos pensar na nossa família natural. Como é bom você que é esposa, poder fazer uma comidinha gostosa para o seu marido e preparar uma mesa e esperar ele, né? Amém? Hashtag fica a dica, né? Menos as que estão grávidas, porque é muito difícil de cozinhar. O cheiro, gente, não é bom. As que estão grávidas, deixa para o marido fazer a comida gostosa. Mas você que é marido, eu li uma vez, acho que foi eu estava ouvindo uma vez, acho que foi o pastor Luciano Subirá, que ele ligou para a esposa dele e falou assim: amor, hoje eu fiz o jantar, peixe e pasta. Aí era Nicine hoje e sardinha. Então, talvez você não tenha dons, né? O Stanley, a gente já está sabendo que ele tem alguns dons aí, culinários e tal. A gente quer saber se tem mesmo, né? Mas talvez você não tenha dotes culinários igual a Marcelina tem, né? Mas pesquisa na internet. Procura algo, surpreenda. Prepara uma mesa para sua família. Se você tem filhos, coloca todo mundo na mesa. Às vezes dá trabalho, gente. Viver dá trabalho. Viver dá trabalho. Então dá trabalho montar a mesa, mas monta uma mesa. Faz algo especial na sua casa. Mesa é um lugar para a família se relacionar. Mesa é um lugar de olhar um no olho do outro, um ajudar o outro. Prepare um ambiente dentro da sua casa, onde Deus possa se manifestar. E a mesa é um lugar de nós nos relacionarmos com a nossa família na fé também. Porque quem está sentado do seu lado é seu irmão. Deus não tem netos, Ele tem filhos, né? E em Cristo, nós somos feitos um com Cristo. Ele é o primogênito, para que a gente fosse os próximos. E a gente tem uma família na fé. Então o que você pode fazer para abençoar o irmão que está do seu lado? Qual é a mesa que você pode preparar para ele? O que você pode fazer, que o Espírito Santo pode, nesses dias, te influenciar? Sabe, alguém que serve contigo na igreja, na Acadê Kids, no Somar, na mídia. O que você pode fazer para abençoar o irmão que está do seu lado? Mesa é um lugar de alegria, de comunhão. E olha só na igreja de Atos, Atos 2, 46. Todos os dias, gente, todos os dias, olha só.
Lá era batidão, mas também era milagre atrás de milagre, né? Quando a gente vai para a igreja de Atos, é o que a gente, né, idealiza. O mínimo do mínimo. Então, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Tá aí, dá pra gente copiar, isso não é difícil não. Né? Perceba no seu coração, talvez, vai tomar um café com alguém, com o irmão seu, vai conversar, alguém que você percebeu o semblante está caído, está triste, está passando por uma situação difícil nesses últimos dias, vai orar, senta, ora com essa pessoa. A gente precisa ter compaixão, a mesma compaixão que Jesus agia nela, está disponível para a gente, para que a gente haja nessa compaixão uns para com os outros. Então, mesa é um lugar de família reunida. Nossa família natural, que a gente deve valorizar. Quanto tempo tem alguém na sua família que você não encontra? Quem é uma pessoa que talvez você teve algum arranhão, quem sabe, né, a hora de chamar para a mesa e pedir perdão? Ainda que pareça ilógico você pedir perdão. Ainda que pareça que a outra pessoa tem que pedir perdão. Quem sabe, né, a hora de preparar uma mesa na presença do inimigo? Quando você chama alguém e prepara uma mesa e honra essa pessoa, mesmo que naturalmente não pareça que ela mereça, você está preparando uma mesa na presença dos inimigos. O inferno está sendo derrotado. Quando você decide honrar alguém, o inferno está sendo derrotado. Quando você decide na mesa pedir perdão, o inferno está sendo derrotado. Quando você decide andar em amor, o inferno está sendo derrotado. Quando a gente escolhe a verdade, a mesa está preparada na presença do inferno. Então, mesa é um lugar que desfrutamos de alimento na presença dos nossos inimigos, né? Deus prepara. E aí, talvez possa parecer confuso. Como é que é, né? Eu estou aqui comendo na mesa, de repente eu sento aqui e tal, e aí o inimigo está aí na frente, como que funciona? Não, vocês não sabem. Mas como que funciona? Não, no espiritual, pensa no espiritual, a gente não está vendo, né? Mas tem anjo, tem demônio, tá tudo por aí. Como que funciona isso? Sabe, quando a gente pensa nessa mesa preparada, a primeira coisa que a gente pensa é no pão e no vinho. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E quando a gente pensa a última ceia e as ceias, o pão representa o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário. O corpo dele moído, e aí agora ele foi lá, foi feito enfermo, para que a gente tivesse saúde. E o suco de uva, o vinho, a gente pensa no sangue dele derramado. Ele, o perfeito, ele não tinha defeito, Cordeiro Santo, ele não tinha pecado, ele morreu naquela cruz. O sangue foi derramado em favor de nós, para que, por meio de alguém que era justo, a gente fosse justificado. E aí, essa mesa na presença do inimigo é o seguinte: um dia eu estava no inferno, mas hoje eu estou na mesa de Deus. Hoje eu sou salva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu lugar é na mesa. E é onde eu tenho o sacrifício de Jesus por mim. Ainda que eu possa passar em algum momento na minha vida alguma dificuldade financeira, tem uma mesa preparada para mim. Ainda que eu tenha sido atacada com sintomas do inferno, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E essa é a mesa preparada na frente do inferno. É uma mesa onde o inimigo, quando a gente está falando em inimigo aqui, essa mesa preparada, a gente não está falando de inimigos naturais, de talvez alguém que te persiga no trabalho, alguém que faça mal para você. Não, a gente está falando de um inimigo real, que é Satanás. Então, essa mesa preparada na frente do inimigo está falando assim: é o seguinte, Satanás, esse lugar você não pode sentar, não é seu, não é direito seu. Um dia você teve acesso ao Senhor, hoje você não tem. Eu tenho, eu fiz a escolha. Então o seu lugar é no lago de enxofre, o seu lugar é o inferno, mas o meu é na mesa com o Senhor. A mesa está preparada. A única coisa que a gente não pode fazer é sair da mesa e se colocar no lugar onde Ele quer nos colocar, onde Ele nos chama para estar. A gente precisa continuar nesse lugar, onde Deus nos colocou, um lugar de honra.
Nessa mesa tem alimento para o espírito, tem alimento para a alma. E a mesa, vem para a mesa, porque é um lugar de servirmos uns aos outros. Nós nascemos para servir. Sabe, quando a gente vê a palavra adoração, um dos significados é servir. Quando a gente serve a Deus, olha só, está adorando a Deus. E a gente é chamado para servir ao Senhor, mas também somos chamados para servir uns aos outros. Tem dom sobre a sua vida que é para depositar sobre a vida de quem está do seu lado. Tem algo que você pode fazer, por exemplo, gente, a Nath tem feito comida para mim. Ela vai lá, prepara tudo com tanto amor, leva para mim. Olha o dom depositado sobre a vida dela, abençoando a minha vida. Sabe, tem coisas que você pode fazer, que está nas suas mãos, que você pode abençoar, alegrar a vida de alguém. Não só aqui dentro é importante, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um é chamado para executar algo do céu na terra. Sabe, não despreze o dom que você tem não, porque o dom que você tem veio do céu, é para você usar na terra, para você abençoar outras pessoas. Mas além daqui, a gente pode abençoar, servir outras pessoas. Sabe, alguém do seu trabalho, leva um bolo, sirva de alguma forma, abençoe. Mesa é um lugar de abençoar, de servir. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso é contramão do mundo, porque o mundo é tudo eu. Com o Senhor não. Eu vivo para adorar a Deus e para servir meus irmãos. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pensa que dentro da sua casa tem uma dispensa com muita coisa. Sabe, está lotada a sua dispensa. Você olha e fala assim, nossa, não sei nem por onde eu começo. E Deus te chama para você ser um bom dispenseiro, para você ir lá na sua dispensa e pegar, isso aqui é para o Stanley, isso aqui é, sei lá, para a Carla, isso aqui eu estou vendo, isso aqui é a cara da Flavinha. Dispensa aquilo que Deus tem depositado, a sua dispensa cheia, o seu coração cheio é para você servir. Bons dispenseiros da graça de Deus recebemos. Agora é para a gente abençoar a vida de outras pessoas. A palavra que você está recebendo não é para ficar meramente no seu coração, é para sair da sua boca e das suas ações. Sejamos nesse tempo dispenseiros. Meu tempo já acabou, mas eu vou para o último ponto aqui rapidinho. Mesa é um lugar de restauração. Vem para a mesa, porque mesa é um lugar de restauração. E aqui eu vou falar rapidamente de Mefibosete. Saul então morre, né? Jonatas também, e a gente sabe que Jonatas faz uma aliança com Davi. Jonatas preserva a vida de Davi, né? Uma aliança é feita ali. E aí depois que Saul morre, Jonatas morre e Davi é rei, né? No dia em que houve a morte tanto de Saul quanto de Jonatas, o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, ele caiu. A mulher que cuidava dele deixou ele cair e o menino machucou a perna. A Bíblia fala que ele ficou aleijado. E aí ele ficou lá muito tempo excluído. Por quê? Poderia matar. Davi poderia querer matar porque era descendente de Saul, né? Então essa criança cresceu aleijado, né? A Bíblia diz. Só que fala que Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar. O que esse lugar significa, Lodebar? É coisa de nada, lugar de esquecimento. Então Mefibosete tinha machucado, e ele ainda estava esquecido. Sabe, ninguém? O menor do menor da tribo. Davi, quando estava lá esquecido, os outros irmãos eram valorizados, ele não. Ele estava nesse cantinho, sabe? Mefibosete estava lá. E aí tem uma hora que Davi fala assim, há alguém da casa de Saul por quem eu poderia mostrar lealdade e honra a essa amizade? Tem alguém aí da casa de Saul que eu possa honrar, mostrar minha lealdade, porque eu fiz um dia uma aliança com Jonatas? E tinha esse que estava esquecido, esse que estava machucado, que estava no lugar de esquecimento. Sabe, e o que Davi faz? Ele entrega todas as terras de Saul para ele. E ele coloca Mefibosete para sentar na mesa do rei. Ele restaura, ele tira ele. E ele coloca na mesa do rei. Que honra é essa?
onde nós estávamos. E pode ser que você ficou esquecido em algum canto alguma vez, outras pessoas foram lembradas. Rejeitado de alguma forma, pensamentos do inferno que vêm. Mas Deus é aquele que nos chama, vem pra cá. Eu te restauro, mesa é um lugar de restauração, eu te restauro. Eu te coloco na mesa do rei. E olha só, em 2 Samuel 19, 20, todos os descendentes do meu avô, aqui está falando Mefibosete, todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Ele restaura um, Ele quer restaurar outro. Deus não faz assim, Ele não ama mais um do que outros. Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama a mim. Ele nos ama e Ele tem algo preparado para a gente. Que os olhos do nosso coração estejam abertos nesse tempo, para a gente presenciar, vivenciar, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a realidade espiritual que Ele tem para nós. Amém?